Olá, bom dia! Hoje você vai conhecer a cirurgia ortognática, um procedimento para corrigir deformidades nos ossos do maxilar e da mandíbula. Aqui na Paraíba, o procedimento é feito pelo SUS no Hospital Lauro Vanderlei, em João Pessoa. O chefe da saúde bucal do HU, Marcos Paiva, e o fonoaudiólogo Jorvan Anderson explicam todo o tratamento. As histórias de quem já foi operado e de quem sonha com a cirurgia e como a mudança na face pode afetar também a autoestima das pessoas é o que você vê agora. Domingo, 29 de março de 2015, o Paraíba Comunidade está no ar. O tema de hoje foi sugestão de uma telespectadora. A Vanessa Borges mandou um e-mail para a gente pedindo que o Paraíba Comunidade falasse sobre a cirurgia ortognática. Ela queria saber detalhes sobre o procedimento e se é realizado pelo SUS. Bom, a gente foi atrás e explica tudo direitinho. A repórter Zuila Davi, inclusive, conversou com um rapaz que já passou pela cirurgia e conta os benefícios. Mas antes, vamos conhecer a Vanessa? Acompanhe na reportagem. Aos 29 anos, Vanessa se sente incomodada com um problema que a acompanha desde a adolescência. A deformidade na face é causada por uma anomalia no crescimento dos ossos. Diminui na respiração, sempre acordo muito cansada, né? Porque não consigo ter a respiração completa do nariz, como eu durmo muito de boca aberta, né? Às vezes eu acordo muitas vezes à noite, né? No dia a dia, sinto dor de cabeça. Às vezes 3 vezes por semana, e eu tomo um analgésico para passar. O tratamento com o aparelho ortodôntico não funcionou. A solução seria a cirurgia ortognática, que é indicada para os casos de correção da mandíbula. Ela até foi numa clínica particular, mas o custo é bem alto. Custaria em torno de 10 a 15 mil reais. O que Vanessa não sabe é que casos como o dela são tratados pelo SUS. É isso mesmo. O Hospital Universitário Lauro Vanderlei, o HU, oferece a cirurgia ortognática para pacientes de baixa renda. Foi assim que Tiago conseguiu ter a qualidade de vida que tanto queria. Hoje, depois de 6 meses cirurgiado, ele se olha no espelho com orgulho e bastante satisfeito. A boa aparência foi só um dos resultados. Minha respiração mudou bastante. Que depois da cirurgia parecia que eu estava com o nariz entupido e desentupi ele, que a pessoa respira bem melhor. A respiração melhora bastante. A dicção, né, as dores que a pessoa não sente mais, né, na mandíbula. E a mastigação melhora também, né? Até fazer a cirurgia, Tiago teve que ter um pouco de paciência, pois o tratamento pré-operatório exige um tempo mínimo de 1 a 2 anos para que a pessoa esteja pronta para o procedimento. Mas hoje ele vê que o esforço foi recompensado. Melhorou em tudo na vida, né? Na parte saúde, né? Na parte estética, no convívio, na sua autoestima, tudo na sua vida melhora e muda. Para dar detalhes deste tratamento, estão aqui comigo no estúdio o cirurgião bucomaxilofacial Marcos Paiva e o fonoaudiólogo Jorvan Anderson. Bom dia. Bom dia. Bom, doutor Marcos, o senhor operou o Tiago, né? Foi responsável por essa grande mudança nele. Quais são as indicações dessa cirurgia ortognática? Bom, essa cirurgia ortognática, a indicação principal é quando o paciente tem uma deformidade facial que não pode ser corrigida ortodonticamente. Certo? E essa deformidade, ela repercute na vida do paciente de uma maneira significativa, inviabilizando o convívio social, econômico e até em determinados locais de trabalho. Então, o paciente ele fica realmente deprimido e ele procura se isolar. O doutor Jorvan Anderson também trabalha com a parte de fonoaudiologia. Como é o trabalho pré-operatório, doutor Anderson? Na verdade, nós participamos das 2 etapas, dependendo do caso clínico, que a equipe de bucomaxila encaminha para o setor de fonoterapia, né? Lá nós atuamos numa forma de projeto de extensão e aí depende muito do perfil desse paciente que vai ser assistido. No caso dos pacientes que precisam do atendimento pré-operatório, geralmente é porque esse paciente ele precisa de uma organização, de uma harmonia nesse sistema estomatognático, que é o sistema oral,
em que a gente precisa dar possibilidades para essa musculatura ela se preparar para o procedimento cirúrgico. Muitos reclamam ali da dificuldade de falar, de respirar, até de mastigar, né? E aí a fono ajuda nesse tratamento também. Isso, a gente vai dando esse suporte, fazendo posicionamento o mais provável possível, do posicionamento fisiológico da postura de língua, da postura de lábio. Então a gente prepara essas estruturas que vão passar pelo procedimento cirúrgico para o pós-operatório ser muito mais rápido e o prognóstico também. O doutor Marcos mandou para a gente algumas fotos de pacientes que ele já operou para a gente poder comentar caso a caso. Vamos ver aqui algumas fotografias. Bom, essa paciente ela tem um padrão facial longo, ou seja, ela tem um excesso de maxilar no sentido vertical. Esse excesso causa esse problema de sorriso gengival, quando ela mostra demasiadamente a gengiva e fica com um sorriso totalmente antiestético. Ela foi submetida a uma osteotomia, para que uma osteotomia Leforum do maxilar. Essa faixa alaranjada representa aonde o maxilar foi cerrado, certo, em duas partes, retirado um fragmento e elevado o maxilar para que restabeleça a oclusão e a estética facial. Foi isso aí que devolveu a harmonia. São placas, parafusos? Na sequência, esse maxilar ele é fixado com placas de titânio e parafusos de titânio. Tem outras fotos de outros pacientes Esse caso também? aí seria no caso de uma mandíbula em que a paciente tem um retrognatismo mandibular, ou seja, tem um recuo da mandíbula, certo? E esse recuo dá esse aspecto de um queixo resumido, um queixo pequeno. Ela fica com uma aparência, com a face, com a aparência de pássaro, aquele nariz pontiagudo e o queixo retraído, maxilar para frente. Então a cirurgia de reposicionamento é o avanço da mandíbula, é feito um corte na mandíbula, no sentido vertical, que é a osteotomia sagital dos ramos mandibulares, e avança essa mandíbula, não só a mandíbula, como também o mento, para devolver a estética e a harmonia facial. Vamos ver as outras fotos. Realmente muda muito, né, a fisionomia. Esse Pronto. Já é o contrário. Esse já é o contrário, é um paciente que ele tem uma deficiência de maxilar, ou seja, o maxilar, o terço médio da face está retraído. Então é feita uma osteotomia, né, que serra o maxilar de uma maneira bem grotesca, e avança esse maxilar para restabelecer a função mastigatória, porque também restabelece a oclusão dental, como também restabelece o aspecto estético da face. Então, cada caso o senhor tem que fazer um planejamento Cada diferente. caso é um planejamento, cada caso é um caso, exige um planejamento muito acurado, exige um planejamento ortodôntico e cirúrgico, certo? Para que seja, no final, obtido um sucesso desejado. A partir de que idade a pessoa pode submeter essa cirurgia? A partir dos 18 anos de idade, que tem é que esperar finalizando toda a formação. o crescimento facial. Em torno de 18 anos, está completando o crescimento total do indivíduo e ele fica apto a ser submetido a esse procedimento. Então tá, daqui a pouquinho a gente continua falando sobre essa cirurgia ortognática. No próximo bloco, a gente vai acompanhar o caso do Suélio, um estudante de 21 anos que passou pela cirurgia na semana passada. É um minuto só. O Paraíba Comunidade está de volta e a gente mostra agora um outro paciente do Dr. Marcos, é o Suélio Vasconcelos. A repórter Zuila Davi conversou com ele dias antes da cirurgia. Vamos ver aqui? Foi no início da adolescência que Suélio começou a se sentir incomodado com a deformidade que tem na mandíbula. A partir dos 12 anos foi onde eu comecei a ter complicação. Aí foi passando o tempo e fui me irritando um pouco com minha aparência. Como eu completei os 20 anos, foi onde eu comecei a fazer o tratamento ortodôntico.
Hoje, com 21 anos, o estudante vai passar por uma cirurgia ortognática para corrigir o problema e que promete mudar a vida dele para melhor. Antes do processo cirúrgico, Suélio precisou passar por todo um tratamento pré-operatório que durou mais de um ano. Foram muitos exames e uso de aparelho ortodôntico. E agora que está prestes a fazer a cirurgia, ele não esconde a ansiedade. Afinal de contas, também vai ganhar um novo sorriso. Na clínica de odontologia do Hospital Universitário Lauro Vanderlei, na capital, único lugar no estado que faz esse tipo de cirurgia de graça, o estudante tirou as últimas dúvidas com o dentista. Muito curioso, antes Suélio fez questão de pesquisar tudo sobre o procedimento pelo qual vai passar nos próximos dias. Pesquisei muito na internet, comecei a ler muito sobre ela, ver fotos de pessoas que já foram cirurgiadas. É por isso até que eu estou mais tranquilo agora. Entre os casos desse tipo de cirurgia ortognática, o de Suélio é considerado complexo. Ele será submetido a uma cirurgia combinada. Essa cirurgia combinada é aquela que envolve o maxilar, certo? O maxilar superior e a mandíbula. Ele tem uma deformidade no maxilar superior, no qual está para trás e a mandíbula está para frente. Também ele tem um acentuado crescimento no sentido vertical da face, que também será reduzido. Isso aí são técnicas específicas de medições que se obtém na cirurgia ortognática para reduzir esse comprimento facial. Como é que você se imagina que vai ficar depois da cirurgia? Com o rosto melhor, né? Rosto perfeito e com um sorriso mais lindo. E aí, 3 dias depois, o repórter Herbert Araújo foi lá no HU, acompanhou a cirurgia, né, doutor? Vamos ver como é que foi. Exatamente. A conversa entre o cirurgião Marcos Paiva e o paciente Suélio Vasconcelos é só para descontrair. O estudante mal consegue conter a ansiedade. É que finalmente chegou o dia que ele tanto esperou. Como é que tá a ansiedade? Enorme. Suélio é o 12º paciente a fazer a cirurgia no Hospital Universitário Lauro Vanderlei desde o ano passado. Até agosto, 35 pacientes vão ser operados gratuitamente. Expectativa de uma grande recuperação. E tudo sai em paz. Pedir força ao Senhor lá de cima. E segundo os homens médicos, aí foi me operar. Hora de ir para a sala de cirurgia. A equipe médica começa a trabalhar. Anestesistas eliminam as possibilidades de o paciente sentir alguma dor. O cirurgião se aproxima. A cirurgia de Suélio começou e deve durar cerca de 3 horas e meia. Depois que o efeito dos anestésicos passar, ele vai ser levado para a enfermaria. Aí começa o processo pós-operatório. No início ele fica com a dieta branda, ou seja, a dieta líquida, pastosa. E gradualmente ele vai voltando a uma mastigação normal. Mas em torno, para que ele restabeleça bem a mastigação, em torno de 35 dias. Doutor Marcos, todo esse processo pré e pós-operatório, com a correção ortodôntica, tudo isso leva quanto tempo? Bom, isso varia de paciente para paciente. No caso específico do Suélio, esse preparo ortodôntico vai ser um preparo ortodôntico mais complexo que ele tem, devido à complexidade do próprio caso dele. Em torno de 1 ano a 1 ano e meio só do preparo ortodôntico. Porque não é só deformidade óssea, né? Tem ele a questão tem problemas dentários também a serem corrigidos no arco dental, né? Então ele tem desalinhamentos, ele tem apinhamentos dentais, que é os elementos dentários fora da posição normal. Essa a recuperação pós-cirúrgica leva quanto tempo? Até ele poder colocar o aparelho? Após cirúrgica, é em torno de
30 dias. Né? Em torno de 30 dias, antes disso, ele já vai ser encaminhado para o serviço de fonoaudiologia, né? Onde vai fazer o acompanhamento terapêutico, né? Aquele de pós-operatório, para restabelecer a função mastigatória. Para quem ficou curioso aí de saber como que o Suélio ficou depois da cirurgia, ele gravou um videozinho pra gente. Olha só, foram 3 dias só depois da cirurgia, ele ainda não está totalmente recuperado. O Suélio vai estar num problema, com um edema pronunciado, né? Que é aquele inchaço facial devido ao trauma cirúrgico. Né? Mas vamos ver aí como é que está o Suélio. Suélio, você está hoje no 3º dia de pós-operatório. Como foi a recuperação? A recuperação está indo super bem. O tratamento está indo super bem, estou me alimentando bem. E é isso aí, tudo certo. Como foi o pós-operatório imediato? Você sentiu muito desconforto, dor? Não, dor não senti. Senti um pouco de inchaço, como é normal, mas saí de bem. Então tá jóia. Quais são suas expectativas em relação ao tratamento? A expectativa é que dê tudo certo, né? E possa vir uma face nova pra gente aí, pra mim. E isso aí. Bom, agradecer as enfermeiras da HU que fizeram essa gravação pra gente e desejar tudo de bom também para o Suélio. Bom, doutor Anderson, esse acompanhamento pós-cirúrgico, então, como é que ele funciona? O objetivo principal da fonoterapia no pós-operatório dessa cirurgia ortognática é restabelecer nesse paciente, em qualquer indivíduo, a capacidade dessas funções, as funções de respiração, deglutição, mastigação e fala. Então, nossa proposta terapêutica é baseada nessas funções. No caso específico do Suélio, a gente pode perceber que vai haver uma adaptação, a gente vai precisar ter mudanças de postura na mastigação, porque a musculatura houve posicionamento diferenciado. Então, a musculatura ela tinha um determinado movimento no pré-operatório, que no pós-operatório ela passa a se comportar de forma diferente. E isso pode provocar dificuldades na mastigação, inclusive morder bochecha, morder lábio, porque vai haver uma diferenciação dessa mobilidade de mandíbula. Então, nossa participação, após o 15º dia, a gente já pode começar a fazer o acompanhamento, trabalhando a parte de sensibilidade, ajudando na higienização intraoral do paciente, porque ele tem dificuldade nessa abertura. A gente vai trabalhar na abertura máxima da cavidade bucal, né, tentando uma projeção maior, e tudo isso que a gente busca de mudança nessas estruturas vai promover no final de tudo isso uma adaptação melhor para mastigar, para respirar, para deglutir, e se o paciente ficar com algumas alterações de fala, que é provável, porque o ponto da articulação no pré-operatório era 1 e passa a ser um ponto de articulação diferenciado agora. Então eles podem ter dificuldade, distorção nos sons, que aí a gente vai fazer também uma reestruturação, um reposicionamento do ponto articulatório para a dicção ficar perfeita. Não é um trabalho simples não, né? Tudo complexo, desde a cirurgia até o tratamento clínico. Quem tem esse problema, como a Vanessa, por exemplo, que procurou a gente, como que a pessoa pode fazer para ter o tratamento lá na HU, doutor? Bom, deve se dirigir ao hospital universitário, ao setor de odontologia do hospital, certo? E marcar um horário com o nosso programa de residência em cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial. Ok, doutor Marcos, muito obrigada. Doutor Anderson também, tudo de bom para vocês, um bom dia. Bom e dia, no próximo Carla. bloco